tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Gente, muito boa noite da Pastor Bacelis. Um feliz 2025 pra gente, que seja um ano de desafios, de aprendizado, de muita luz e paz para todos nós. O tema é muito interessante e eu fico muito feliz quando o Jimmy ofereceu essa oportunidade, pelos motivos que ele comentou. A gente estuda o Espiritismo e às vezes algumas coisas nos incomodam, e ter a oportunidade de conversar sobre isso é muito importante, é muito legal. E eu queria começar contando uma história do passado. Gente, mediunidade é algo que sempre existiu no mundo, em todas as épocas e em todas as regiões do planeta, e continua existindo em todas as regiões, em todos os povos. Mediunidade existe como um fenômeno que vinha de vez em quando, acidental, uma coisa ali, uma coisa acolá, mas nos anos de 1800, em meados dos anos de 1800, aconteceu uma coisa extraordinária, porque esses fenômenos mediúnicos começaram a acontecer de forma muito consistente. No prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira frase é assim, me permitam ler: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta sob as ordens do seu comando, se espalham por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então, naquele momento, vários espíritos, sob ordens do seu comandante, vieram à terra para poder iluminar os caminhos e trazer luz aos céus. Era meados de 1800. Já existia no planeta um movimento chamado de... Que coisa... Dá uma larynite. Já existia no planeta um movimento contrário ao materialismo, que era chamado de espiritualismo moderno. Algumas pessoas estudavam aquilo que não era só matéria. Cientistas, filósofos, médicos, pensadores, já se estudava. E aquilo foi chamado de espiritualismo moderno. Mas em meados de 1800, isso aconteceu de forma muito intensa na França. E começou a acontecer em reuniões de pessoas, em reuniões festivas, em salões. E as mesas começavam a se levantar e a girar no ar. E aquilo começou a parecer uma coisa festeira, uma coisa galifeira, e algumas pessoas, isso é embuste, isso é charlatanismo. Mas algumas pessoas olharam para aquilo e falaram: tem charlatanismo no meio, mas também tem algo sério aqui. E começaram a investigar. E o professor Rivaio, que era um professor bastante conhecido na França, ele foi chamado por um amigo a participar de uma reunião dessa. Não faz sentido, não é? A mesa realmente se move e ela responde perguntas. A menos que você prove que ela tem cérebro e nervo, não tem como acreditar nisso. Você vai lá ver. É um espírito investigativo. Não nega de pronto e também não acredita de pronto. Vai investigar os fatos. E ele foi. E era um colega idôneo. Uma manifestação era idônea, não era charlatanismo. Era realmente verdade. E ele começou a investigar aquilo. E ele começou a perguntar e ter respostas. E as pessoas faziam isso. E eram comunicações muito pessoais. Eram comunicações para provar que aquela manifestação vinha de algo inteligente. E a primeira conclusão que o professor Rivaio chegou é que aquelas mesas não tinham por si só um cérebro ou nervo, mas que elas eram comandadas por inteligência extracorpórea. Estava ali fora do corpo físico. E que essa inteligência era a dos homens que já haviam vivido na Terra. E tal qual os homens que já haviam vivido na Terra,
debatia, respondia perguntas. Eles colocaram um lápis numa cesta, o lápis se mexia, escrevia alguma coisa, era escrita direto, fenômeno físico absurdamente impressionante. E aí eles perceberam que as pessoas poderiam entrar em transe e falar, pessoas que não eram doentes psiquiátricos, pessoas saudáveis mentalmente que entravam em transe e falavam, era psicofonia. Alguém pegou no lápis e começou a escrever, era psicografia. E isso foi gerando uma documentação, foi gerando um material desorganizado. E ele recebeu vários médicos, passaram para ele a mensagem de que ele deveria organizar tudo aquilo. E ele começou então a juntar toda aquela papelada, toda aquela papelada, categorizar, a formar uma ordem lógica e percebeu que havia lacunas no pensamento. Aqui eu tenho a resposta disso, eu tenho a resposta aqui, eu tenho curiosidade disso. E ele começou a ir nas reuniões, liderando as reuniões e fazendo as perguntas que faltavam. E aí ele pensou, como é que eu vou fazer um método científico para ter certeza que isso realmente é verdade? Porque eu posso perguntar uma coisa aqui e ela respondeu uma coisa que não é verdadeira. Então a técnica que ele, como cientista, elaborou foi a técnica da universalidade. Eu vou perguntar para esse médico, vou perguntar para aquele médico, vou perguntar para aquele médico, em reuniões diferentes, as pessoas não se conheciam, não tinha WhatsApp na época, nem telefone, nem e-mail, nem nada, né? Então era fácil fazer esse tipo de controle. E se a resposta for a mesma para as mesmas questões, é suposto ser verdadeira. Se as respostas forem muito divergentes, é suposto ser falso. Esse foi o método dele, o método de investigação, como cientista que era. E assim ele foi fazendo. E assim ele foi organizando tudo que ele estava recebendo. E os espíritos começaram a falar para ele coisas muito interessantes. Disseram para ele que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Disseram que o universo existe espírito, que é o princípio inteligente do universo, que somos nós, e existe matéria. E que acima de tudo existe Deus. Que existe um mundo espiritual que é intenso, que é vibrante, e que se comunica com a gente, e que se comunica objetivamente por meio de processos mediúnicos e também intuitivamente, influenciando nossos pensamentos. De ordinário são eles que nos dividem. Baseado nas vibrações que nós temos de pensamento e sentimento, eles se aproximam de nós. E eles podem influenciar a gente para o bem e para o mal. Eles disseram também que existem várias moradas na casa de meu pai. Não é só a terra que é habitada, vários mundos são habitados. Disse também que a morte não existe, eles estavam ali para provar, como Jesus já tinha dito, que ali estavam os espíritos daqueles que viveram na terra e que nós somos criados simples e ignorantes. Que somos imortais e que a gente vai seguir uma senda em rumo à perfeição e que para isso a gente precisa trabalhar e que para isso a gente precisa se aprimorar, experimentar, viver em sociedade e nessa vida em sociedade a gente vai identificar nossas imperfeições, a gente vai tomar atitudes que levam ao mal e as consequências vão dizer para a gente que isso é ruim. Talvez a gente corrija a rota e comece a ser melhor. Eles disseram ainda que não é a primeira vida que nós estamos aqui, que nós já vivemos outras vidas, muitas outras vidas, com aquelas pessoas que estão ao redor de nós em outros papéis. A nossa família, os nossos amigos, aqueles colegas de trabalho de escola, e que não viveremos aqui a nossa última encarnação. Que nós teremos muitas outras pela frente, para que possamos experimentar outras situações e que a gente possa aprimorar ainda mais a nossa caminhada. Disseram para a gente que o processo mediúnico, para o processo mediúnico existe um roteiro seguro, existem diretrizes, escreveram quais eram aquelas diretrizes. Disseram que a mediunidade tem que ser com Jesus, que a mediunidade, como é visto em outros povos, em outras situações, pode ser perigosa. E ele deu todas as diretrizes de como que deve ser essa comunicação e essa relação com o mundo espiritual. Disse ainda que essa ligação com Jesus é muito intensa. Disse que Jesus foi dado a nós como guia e modelo. O ser mais perfeito que a gente pode ter como referência. E nós sabemos que ele é o governador planetário. Ele disse para a gente que toda vez que a gente sai da rota, toda vez que a gente sai da lei que é divina, que é natural, a gente sofre. E para facilitar a nossa vida, eles deram para a gente 10 leis morais. Ah, nossa, mas eu tenho que decorar
aí eles falaram, olha, existe uma lei, que é a lei de adoração. Gente, o que é a lei de adoração? Wi-Fi celestial. É uma lei. A gente se conecta via oração, meditação, um pensamento bom, uma leitura edificante. É o Wi-Fi, a lei de adoração. Existe uma lei de reprodução. A matéria precisa reproduzir. E é dado por uma lei. Existe também a lei de conservação. Nós nascemos com instinto de conservação. E é lícito que a gente busque o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional, mas sem abusos, porque é do abuso que gera a perturbação da sociedade. Eles também falaram que existe uma lei da destruição, que chega em hora apropriada para equilibrar o universo. Falaram também que o trabalho é uma lei. O trabalho não é aquele trabalho de carteira assinada, bater ponto, esse é também o trabalho, né? Mas é qualquer ação edificante, qualquer trabalho bem, qualquer ação produtiva, qualquer ação que a gente possa fazer para o outro ou para nós mesmos, é o trabalho, e é uma lei. A gente só aprimora se a gente trabalhar e a gente progride. Eu não quero progredir, eu sou ruim e vou continuar ruim mesmo, eu vou deixar para outra encarnação, para outra, não, eu sou durão, eu sou rude mesmo. Você pode estagnar, mas você não retrograda. A lei é de progresso. Se você demorar muito, alguém vai lá e te dá um empurrãozinho. Seja ele pelo amor, seja ele pela dor. Né? Existe a lei de sociedade, somos seres sociais. Eles disseram para a gente que temos que viver em sociedade. Aquele negócio de eu não aguento a sociedade, é muita tentação para o meu gosto, eu vou para a montanha e vou ver sozinho lá. Você não evolui. Se você não tiver a relação com o outro, você não evolui. Não, mas eu vou lá para poder fazer um retiro, fazer uma meditação e voltar. Ok? Tranquilo, todo mundo precisa de um momento de deserto para poder ir, pensar, refletir, colocar as coisas no local, que seja no fundo do seu quarto, ou que seja realmente no deserto, ou que seja no retiro. Mas a relação é importante, precisamos viver em sociedade, é lei. Os Espíritos disseram que somos todos iguais, lei da igualdade, todos iguais perante Deus, homens, mulheres, pobres e ricos, negros, brancos, hindus, indígenas, doentes ou não, com deficiência ou não, somos todos iguais. Disseram ainda que existe uma lei de liberdade. Somos livres para agir. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que agir e nós vamos arcar com as consequências. Dentro da nossa liberdade, podemos fazer o que quisermos, mas temos a obrigação de arcar com as consequências. As consequências chegarão. E pelas consequências, a gente vai sendo conduzido pelo caminho da lei natural. E existe, por fim, a principal lei, os Espíritos disseram, que é a lei de justiça, amor e caridade. Tudo junto. Como se você pegasse ingredientes de um bolo e batesse no liquidificador. Você não sabe onde é que está mais a justiça, onde é que está mais o amor, onde é que está mais a caridade. Está tudo misturado dentro do liquidificador. Você não acha mais igual um bolo de cenoura. Você não acha mais onde é que está a cenoura, onde é que está a outra. Tem como separar. Tudo junto. Misericórdia de Deus, a justiça de Deus e a caridade. E eles disseram que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Não existe ideia de espiritismo sem perdão. Não existe. O amor ao próximo, o amor aos inimigos, é uma das coisas mais fortes dentro da doutrina espírita. Falou ainda, naquela época, a Igreja Católica era muito forte. E disseram ainda que não havia céu, não havia inferno. Aquela ideia de a ociosidade dos bons vivendo a eternidade num mar de nuvens com asinhas e auréola, e enquanto o seu filho ou o seu pai está queimando no fogo do inferno porque ele foi ruim pela toda a eternidade, vivendo tormentos pelo demônio, isso não existe. O que existe são ambientes plasmados pela mente daqueles que estão ali naquela região. E que isso dura o tempo que durar aquele pensamento. E que de uma forma muito mais intensa vivemos o céu e o inferno aqui mesmo na terra. Se a gente está em paz, vivemos no céu. Se nós estamos com perturbações e muitas outras coisas, vivemos no inferno. E isso é verdade quando a gente vai para outra dimensão. Disseram ainda que nós só sofremos porque somos imperfeitos. Deram para Kardec o código penal da vida futura. E disseram que para cada imperfeição que a gente tem um sofrimento. Olha só que legal. É só a gente deixar de ser
toda essa doutrina na mão, Kardec começou a organizar tudo em livros. E o primeiro livro ele publicou, chamado O Livro dos Espíritos, em 1857. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, mais ou menos nessa ordem dos assuntos que eu coloquei para vocês: os elementos do universo, o mundo espiritual, as leis morais, das esperanças e consolações. São as 4 partes do Livro dos Espíritos. Depois disso, ele destrinchou um pouco mais. Cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos gerou outros 4 livros: a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda tem 2 outras obras complementares: o que é o Espiritismo e obras póstumas, que também são de Kardec. Mas ele não parou por aí. Enquanto ele estava publicando os livros e organizando, ele juntou o povo e começou a publicar a Revista Espírita. E a Revista Espírita hoje está disponível para a gente poder adquirir e ler, quem puder, em 12 volumes. Só a gente tem serviço de leitura para muito tempo. No Brasil, o Espiritismo chegou aqui e encontrou um terreno muito fértil. E desde 1900 em diante tivemos alguns médiuns muito importantes no movimento espírita. Ivone Noel Pereira, que nasceu em 1900, 1910 nasceu Chico Xavier, 1927 nasceu Divaldo Pereira Franco. E somente esses 3 médiuns deram para a gente serviço com umas quantas encarnações? Umas 10, talvez, né? Porque só Chico Xavier tem uns 400 livros publicados, Divaldo Franco uns 200, e Ivone tem mais uns 20 de boa qualidade, e mais uns tantos outros médiuns por aí bons, disseminando a doutrina espírita com base naquele início dos escritos de Kardec. Todo esse compêndio de informações, ele é ciência. Porque ele investiga o mundo espiritual. Mas sabendo de tudo que a gente sabe dentro desse corpo da doutrinária, isso modifica a nossa forma de pensar o mundo. E isso é o aspecto filosófico. Mas ele também me liga com o alto, me liga com Deus. Tem essa capacidade extraordinária. E é por isso que tem o aspecto religioso. E é por isso que dizem que Espiritismo é ciência, é religião e é filosofia. Ou que tem um aspecto científico, que tem um aspecto religioso, ou tem um aspecto filosófico. E por trazer este consolo, que meu ente querido não desapareceu, que ele está ali ao meu lado, vendo o mundo espiritual, e que a gente retorna para viver outras experiências. Por trazer para a gente um motivo por que eu sofro. Por que eu sofro e para que eu sofro. Ele é reconhecido por nós como aquele consolador prometido de Jesus. Quando Jesus estava lá na última ceia, e ele disse: eu estou indo para um lugar, e ele falou: se eu quero que o Senhor não, você não pode ir, está na hora ainda, espera um pouco, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Consolador prometido. A gente entende que o Consolador prometido é o Espiritismo. E o que não seria Espiritismo, né, Jimmy? E o que não seria Espiritismo? Vocês conseguiram entender como que a origem do Espiritismo veio? Né? De um estudo científico de fenômenos mediúnicos impressionantes. O estudo disso levou à busca de informações do mundo espiritual. Não foi uma teorização de Kardec. Não podemos dizer que é kardecismo, porque o kardecismo seria assim: eu vou ali tirar umas férias na praia e vou escrever umas coisas da minha cabeça. Né? E aí seria alguma coisa daquela pessoa. Como foi outras ideias, né? De outras pessoas no passado. E aí a gente tem os nomes, né? Das outras pessoas e o ismo no final. Mas não é isso. É a doutrina dos espíritos. Ele organizou, porque ele era pedagogo. Kardec, na verdade, o professor Nivaio era discípulo de Pestalozzi. Então, um cara famoso. Você deve ter estudo da Pestalozzi na cidade aí. Né? Ele era discípulo dele. E era pedagogo. E ele organizou as coisas. Por que algumas pessoas dizem espiritismo kardecista? Ou você é espírita? É de mesa branca? Ou tinha mesa que é marrom, né? Eu acho que não é mesa branca que eu vou, né? Essa é branca, né? Mas da região mediúnica eu acho que ela é marrom, né? Então, de onde vem um pouco dessas confusões? Existem os históricos, existem questões políticas até, porque em determinada fase da história do Brasil, algumas práticas religiosas foram proibidas
cozinha, a comida não é espiritismo, o reiki não é espiritismo, mas a oferta disso é caridade, compreende? Então, ofertar porque eu sei fazer aquilo, eu quero ofertar gratuitamente dentro do centro para aquela comunidade que está ali, isso é uma doação. Então, eu venho aqui, eu dou o que eu tenho, eu sei cozinhar, e eu vou gerenciar uma equipe de cozinha, e nós vamos fazer o jantar do Batuíra, né? Gente, não sei cortar uma vaca, tá? É só o exemplo, né? Tem gente que sabe, né? A gente tem quem sabe fazer outras coisas, quem sabe fazer uma cromoterapia e tal, mas isso não é espiritismo. O espiritismo é um corpo doutrinário que explica de onde a gente veio, para onde a gente vai, como funcionam as relações, que dá leis morais, que mais do que tudo, nos dá uma razão para buscar. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. Para quem que é o espiritismo? Para quem está dirigido o espiritismo? Ou quem é que busca o espiritismo? Kardec, está escrito isso no livro que é o espiritismo, logo no comecinho do livro lá, ele falou em determinado momento o seguinte, que o espiritismo ele não é para aqueles que creem e que a crença dele, que está satisfeito com a crença deles. O espiritismo não é para essa pessoa. O espiritismo é para quem não crê. O espiritismo é para quem duvida. O espiritismo é para quem está sentindo uma falta dentro de si, para quem não compreende, está sentindo uma angústia e que é uma busca das respostas daquilo que mais indigna a sua consciência, a sua razão. E que não encontrou em determinadas outras religiões ou filosofias. Busca o espiritismo. Quem sabe você encontra. Então, sacia a sua razão, sacia o seu coração. É para esses que é o espiritismo. Quem costuma buscar o espiritismo? Quem costuma buscar normalmente é aquele que sofre, é aquele que tem dor, que perdeu alguém ou que está sofrendo inteiramente. Você sabe disso. Normalmente a porta de entrada é o sofrimento e é a dor. E vai encontrar na doutrina espírita o consolador prometido. Porque explica por que sofre. E explica que seu ente amado não desapareceu. Não tem mais nada consolador do que isso. E para aqueles que têm uma angústia no racional, também vai encontrar o racional. E Kardec também classifica que tem 3 tipos de espíritas. Quem são os espíritas? E aí nós vamos classificar a nós mesmos. Quem somos nós? Tem aqueles espíritas que creem no doutrina. Acha bacana, os princípios são bacanas, isso aí é legal mesmo. Creio, pronto. Tem aqueles que creem na doutrina e admiram a moral. Nossa, acredita nesse negócio aí? Bacana demais, né? Aquele povo espírita lá, faz uma coisa, faz outra. O pessoal parece que é gente boa. Admirável. E ponto. E pronto. E tem aqueles que creem nos princípios, aqueles que admiram a moral e aqueles que se desafiam a se transformar em pessoas melhores. Quem somos nós nessa história? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no capítulo que chama Sede Perfeitos, ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Essa é a terceira classificação de Kardec, né? Aquele que acredita nos princípios, que admira a moral e que quer se transformar e que se esforça. Mas é tão difícil mudar, porque eu sou muito burrona. Quando eu vejo, eu já falei. E aí eu já falei, já foi, eu estou falando desculpa. É difícil, é muito difícil. Os espíritos respondem na questão 909 dos espíritos. A gente pode domar nossas más inclinações? E aí os espíritos falam que sim. E que normalmente com esforços insignificantes. O que nos falta é vontade. Quão poucos têm vontade? Quer dizer, com vontade de tamanhozinho pequenininho, a gente, com esforço insignificante, a gente pode domar nossas más inclinações. E quando a gente doma nossas más inclinações, a gente modifica os nossos pensamentos. E a gente modifica os nossos ambientes espirituais, nossas companhias espirituais, tudo começa a ficar mais fácil. A gente começa a caminhar melhor. Não existe ideia de espírita sem a tal ideia da reforma íntima. Todo espírita está convidado, convocado a fazer sua reforma íntima. Então a gente pode buscar, sim, a comunicação do nosso ente querido. E isso é muito consolador. A gente pode buscar, sim, remédio das nossas dores, inclusive físicas. Porque a gente se sente melhor no passo
posso buscar também o conhecimento. O conhecimento é a asa, o conhecimento é arrastar a asa da moral, e aí eu consigo evoluir. E é aí que está a nossa principal razão do Espiritismo. É modificar essa asa da moral. A gente realmente precisa compreender toda essa doutrina e enxergar a nossa vida e a vida do nosso semelhante com essa lente. Imagina como seria bom se a gente conseguisse realmente nos enxergar como seres imortais. Você jura que seria ficar possesso por causa de fechar no trânsito? Você jura que você ia ficar chateado por causa de uma cama que não foi feita direito? Você jura que você ficar chateado porque o colega de trabalho não falou bom dia que você queria que falasse? De alguém te deu uma resposta? Você é um espírito imortal, vai viver outras encarnações para frente. Isso é uma coisa tão pequena. Você realmente acha que ia dar valor em coisas tão pequenas? Se a gente realmente entendesse que é espírito imortal? Esse é o grande desafio. A gente olhar para a nossa vida com a lente da doutrina espírita. Somos espíritos imortais e estamos aqui para evoluir, para nos melhorar. E agora, nesse momento final, eu queria propor para vocês uma pequena meditação, que a gente pudesse refletir um pouquinho, 2, 3 minutos, é coisa muito rápida, tá? Que a gente pudesse se posicionar na cadeira de uma maneira confortável, soltar um pouco as pernas, né? E buscar um pouco de tranquilidade. Eu sei que vocês já ouviram muita coisa, mas que a gente possa respirar um pouco, inspirar tranquilamente. Expirar tranquilamente. Tenta sentir o ar entrando, passando pelo seu nariz, enchendo o peito, e aí solta o ar. Sente o abdômen contraindo, soltando o ar. Se você se sentir confortável, inspire profundamente. Na próxima expiração, feche os olhos tranquilamente. Inspire e expire. E tenta, neste momento, trazer para o seu coração, para o seu peito, um sentimento de tranquilidade. Inspira calma. Expira paz. Inspira calma. Expira paz. E no exercício de visualização, eu queria que vocês visualizassem em sua frente uma massinha de argila. Argila, aquele barro moldável. E ele está num formato parecido com o formato de pessoa. Tem cabecinha, tem braços, tronco e tem pernas. E eu queria que vocês fizessem o exercício agora de imprimir na sua imaginação, com as suas mãos, você vai moldar essa argila com aquilo que está mais te incomodando neste momento. Por exemplo, se você estiver sentindo uma dor física, que o rostinho desse bonequinho expresse essa dor, um rostinho um pouquinho agoniado. Se você estiver sentindo alguma falta, alguma ausência, que esse bonequinho consiga exprimir em alguma feição esse gesto, alguma coisa, uma falta, como se fosse um peito um pouco mais abalado. Olha para ele, tira um pouco a cor de barro, coloca um pouco de cor nele, tenta se identificar nele e imprimir nele aquilo que mais te incomoda neste momento. O que mais me incomoda nesse momento pode ser uma raiva. Então coloca uma carinha de raiva nele. O que mais me incomoda neste momento é um rancor, ou é uma tristeza profunda. Imprima nesse bonequinho esse aspecto. Tenta ver bem detalhadamente. Você está fazendo essa modificação com as suas mãos, mas neste momento você percebe que ao lado das suas mãos existe uma outra mão, um outro par de mãos que vai te ajudar a moldar esse bonequinho de argila. É uma mão iluminada, você percebe luz, é uma mão de um espírito protetor, o seu espírito
querido amigo, o seu anjo de guarda, o seu mentor. Ele está ali agora te ajudando a moldar esse bonequinho. Só que neste momento ele também te comunica a aceitação. Você aceita que você está assim. Você aceita a sua tristeza. Você aceita a sua dor, o seu sofrimento, ou as suas inquietudes, ou as suas indagações. Ou você aceita que está muito feliz, muito alegre, muito tranquilo. Essa também pode ser a realidade. Você aceita. Com calma e tranquilidade, você agora vai modificar essa realidade. Com a ajuda do seu mentor, aquele rostinho que estava pessimista, que estava triste, que estava alterado, ele vai se modificar para melhor. Coloca um sorriso nesse bonequinho. Tira as rugas de preocupação dessa testinha. Traga para ele o movimento pleno desse tórax. Não há falta nenhuma. Ele está pleno, está feliz e está motivado. Você sente essa motivação com a ajuda do seu mentor. Você está modificando a argila da sua vida e trazendo aceitação, no entanto, trazendo a transformação necessária para que você modifique para melhor o seu ser, o seu crescimento. O sentimento inspira você. O pensamento está plasmando essa modificação de realidade. E você agora percebe esse bonequinho colorido, feliz, do jeito que você deseja estar a partir de agora, pleno, feliz, motivado. Respire fundo, inspire essa motivação e expire esse entusiasmo da mudança. Inspire essa motivação e veja você mesmo no espelho da sua alma, muito feliz e realizado. Abra os olhos calmamente. E eu quero deixar com vocês essa mensagem que é de André Luiz. O sentimento inspira, o pensamento plasma. E a partir de agora a sua palavra te orienta e os seus atos realizam. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e os atos realizam. Comece pelo sentimento de bem, motivação, paz, saúde e luz. Que estejamos todos atentos à luz do Criador, que seremos para sempre iluminados.